Você vai ver aqui hoje a fórmula para gerar uma renda mensal em dólar no piloto automático e conquistar a sua liberdade financeira em menos de 5 anos, sem operar, sem estudar e sem abrir mão do seu tempo. Isso mesmo, nessa aula eu vou te mostrar o plano completo de como você pode fazer seu dinheiro trabalhar para você e você ganhar a mesma coisa que você ganha hoje, sem se preocupar e sem fazer nada e ver o dinheiro caindo diretamente na sua conta. Quanto tempo você vai adiar a sua liberdade financeira tentando operar o mercado sozinho, tentando ser lucrativo, operando ativos totalmente voláteis que só tiram a sua paz e não conseguem fazer você chegar lá? Ou tentar investir de maneira tradicional, por conta própria, e ver os seus rendimentos a passo de tartaruga e talvez somente conseguir viver dos seus investimentos daqui a 30 anos com sorte. Aqui eu quero te mostrar como você consegue lucrar de verdade sem precisar se tornar um trader profissional. Você já percebeu que ser consistente no mercado financeiro não é tão simples assim quanto parece? O que poucos te falam é que a maioria não consegue chegar na tão sonhada liberdade financeira porque falta uma peça essencial: tempo, método validado, disciplina e controle emocional. Se você hoje é assalariado, vive como CLT ou eventualmente dono de um pequeno negócio, você sabe que você precisa levantar todos os dias para fazer dinheiro para pagar os boletos no final do mês. Você já tentou eventualmente estudar, já tentou investir, talvez tentou até operar, mas você percebe que não tem tempo suficiente para se dedicar àquilo que você precisa se dedicar para conseguir ser lucrativo no mercado. Não tem controle emocional, não tem método, não tem regras, e isso acontece e acontece muito. Talvez esse seja também o seu caso. Ou ainda, se você tem 40 e poucos anos, você vê a sua aposentadoria tão distante com uma renda que não é o que você gostaria. Ou ainda, tendo que trabalhar muito além daquilo que você está disposto a trabalhar no futuro, vendo seu dinheiro e renda minguarem, deixando você literalmente sem perspectivas. E tem um detalhe aqui: não adianta, esse conteúdo ele não é algo que vai te deixar rico da noite para o dia, nem que sem dinheiro nenhum, sem aporte, sem dinheiro para investir, você vai fazer algum tipo de mágica. Esse conteúdo é para quem quer construir a sua liberdade financeira em um período muito mais curto de tempo. Mas o que é liberdade financeira? Antes de eu entrar aqui no passo a passo completo para você chegar na sua liberdade financeira, eu preciso alinhar aqui o que é liberdade financeira na minha opinião. Na minha opinião, nada mais é do que literalmente você ter todos os meses o dinheiro suficiente para pagar as suas contas. Dinheiro este vindo dos rendimentos do seu dinheiro e não do seu trabalho. Muita gente acha que liberdade financeira tem a ver com ser milionário. Nada mais é do que você ter rendimentos oriundos do seu dinheiro suficientes para pagar o seu trabalho que você estaria trabalhando, dando o seu tempo em troca de dinheiro. É isso, e muita gente há de concordar comigo que seria muito mais fácil receber 5, 6, 7 mil reais oriundos do seu próprio dinheiro do que eventualmente de 10, 12 horas do seu trabalho, independentemente da sua profissão. Por que eu estou contando isso para você e por que o meu conceito de independência financeira tem a ver muito mais com isso? Eu fui CLT por praticamente 18 anos, até 2022, onde eu simplesmente comecei a viver dos frutos que o meu dinheiro gerava para mim. Porque lá em 2018 meu filho José nasceu e eu saía de casa às 5h30 da manhã e chegava em casa de volta apenas 19, 19h30 todo santo dia. E eu cheguei à conclusão de que, se eu ficasse apenas dependendo do dinheiro que eu ganhava com base no esforço do meu trabalho, muito provavelmente eu iria perder toda a infância dos meus filhos, depois nasceu a minha filha, e eu não queria isso, eu queria estar presente, eu queria ter uma vida mais tranquila, onde eu pudesse aproveitar a infância dos meus filhos e também poder viajar o mundo. Eu viajei de 2022 até quase 2024, ao longo do Brasil. Nós fomos nômades, nós viajamos de São Paulo até São Luís do Maranhão. E graças ao que eu faço dentro do mercado, eu fui desenvolvendo uma ferramenta, uma solução onde ela opera o mercado, ela faz todas as operações para mim, enquanto eu posso aproveitar o meu dia. E naquela época eu vinha operando e vinha fazendo as operações de forma manual. Eu comecei a criar a minha estratégia que nós temos hoje, a ponto de ela executar automaticamente as operações, porque quando eu era CLT eu não tinha tempo de acompanhar o mercado e também eu não tinha tanto preparo emocional como eu tenho hoje. A grande maioria dos traders perde dinheiro no mercado porque não consegue controlar os fatores emocionais. E é aí onde uma estratégia automatizada entra em cena, porque ela resolve todos os problemas emocionais, onde as operações são feitas automaticamente pela ferramenta e simplesmente eu não preciso ficar ali tomando decisão no mercado, até porque eu não tinha tempo de ficar acompanhando o mercado todos os dias. Então é por isso que a minha ideia de independência financeira é tornar possível eu ganhar o dinheiro suficiente para pagar as minhas contas vindo do dinheiro que eu tenho, ou seja, vindo dos lucros que eu gero do meu próprio capital. Então isso para mim é a independência financeira e isso para mim é o que eu construí ao longo dos anos onde eu era CLT. Mas agora eu quero trazer para você como você consegue de maneira mais rápida chegar na sua independência financeira. São dois pontos importantes aqui.
alta rentabilidade de forma consistente e aportes mensais. Quero que você também tenha esse mesmo resultado que eu tenho seguindo essa metodologia. Eu vou explicar isso no detalhe para você entender. E não tem segredo, em 5 anos você pode chegar até a mesma renda que você tem hoje sem precisar operar, sem estudar e sem abrir mão do seu tempo. Isso é o mais importante. Aí você pode escolher o que você quer fazer. Se você quer continuar trabalhando e viver com o dobro da sua renda ou deixar de trabalhar e viver somente com o dinheiro trabalhando para você. Esse é o ponto muito importante. Muitas vezes você tem uma profissão, você é médico, engenheiro, advogado, onde você quer ter mais liberdade e eventualmente deixar de trabalhar, você não pode olhar para um horizonte de 30 anos. Você precisa ter um plano muito bem prático para você colocar esse plano para trabalhar para você num horizonte mais curto de tempo poder fazer essa transição com tranquilidade e com segurança. E o ponto é, muitas vezes você acha que 5 anos pode ser muito tempo, só que, gente, 5 anos, a gente está falando da pandemia, foi lá em 2020, a gente está em 2025 agora, se passaram 5 anos. E nesse período de 5 anos, muitas e muitas pessoas construíram ou estão em fase de construção da sua independência financeira. Se você seguir exatamente o que eu falar aqui para você, no final de 5 anos você vai, sem dúvida nenhuma, me agradecer. Muita gente, muitas vezes, não quer seguir plano, não quer seguir método, quer ficar pulando etapas. Mas o que eu tenho aqui hoje para te falar, se você seguir a risca, você vai ter a sua liberdade financeira, independentemente de quanto você ganha hoje. Se você ganha 2 mil, se você ganha 5 mil, ou se você ganha 10 mil, ou mais do que isso. Ao final de 5 anos, você vai conseguir ter esse mesmo rendimento vindo do seu dinheiro que você vai acumular diretamente vindo do mercado financeiro. E qual que é o plano, Douglas? Basta você investir 20% da sua renda e buscar uma rentabilidade de 3% ao mês. Você vai entender exatamente como isso é possível. Começa com um capital de $500 ou $1.000 e ao longo dos meses, durante 5 anos, você vai investir 20% daquilo que você ganha com base no seu trabalho para lá na frente, daqui a 5 anos, você poder ter exatamente este valor que você ganha hoje sendo gerado pelo seu dinheiro que você investiu. Eu vou te mostrar isso agora aqui numa calculadora para você entender exatamente como isso é possível. Então, olha só, vamos fazer uma simulação aqui usando uma calculadora de juros compostos para você entender toda a lógica da sua construção de patrimônio para esse patrimônio gerar para você a renda que você precisa para substituir o seu trabalho atual, para você ter a mesma renda que você tem hoje, vinda do mercado financeiro. Vamos pegar o seguinte, um capital, digamos que você tem aí R$5.000 para começar a investir e esses R$5.000 seja o que você ganha hoje de salário. Então, vamos pegar o seguinte, R$5.000 a uma rentabilidade média de 3% ao mês. Depois você vai entender de onde vem essa rentabilidade aqui. Num período de 60 meses, ou seja, 5 anos, com um aporte de 20% do seu salário, ou seja, R$1.000 aqui na nossa simulação. Vamos mandar calcular aqui, ó, e aí ele traz aqui, ó, toda a construção de capital de acordo com essas informações que nós colocamos. Um capital inicial de R$5.000, uma rentabilidade de 3% ao mês, um período de 60 meses e um aporte mensal de R$1.000, ou seja, 20% do que você ganha. Dá uma olhada, 5 anos é um período relativamente curto. É menos do que uma faculdade, na grande maioria das faculdades. A gente está falando aqui, por exemplo, da pandemia, que foi lá em 2020, hoje a gente está em 2025, e a gente viu aí 5 anos passarem e parece que foi ontem que aconteceu a pandemia. Então, o que eu quero mostrar para vocês? 5 anos é um período relativamente pequeno. Agora, olha aqui, ó, em 5 anos, você fazendo regularmente isso, você consegue aqui, ó, já no 56º mês, ter vindo do seu dinheiro, aqui é o quanto você guardou R$61.000, e esses R$61.000 geraram, ao longo desse período de 5 anos, R$111.000 aqui de rentabilidade, somando aqui R$167.000, tá? O que você iniciou mais os juros que foram gerados. Agora olha aqui, ó, você tem vindos do mercado R$5.000, R$5.019. Lá no 60º mês, você tem aí mais de R$5.000 vindos do mercado, simplesmente com os juros, com a rentabilidade das suas operações dentro do mercado financeiro. Agora vamos para o seguinte exemplo. Douglas, eu não ganho R$5.000, eu ganho R$2.000 por mês. Tá bom, vamos dar uma olhada aqui se você também consegue chegar na sua independência financeira, ou seja, ganhar R$2.000 de retorno financeiro dos seus investimentos mensalmente, usando a nossa metodologia aqui. Então vamos olhar. Se você pegar R$2.000 de seu capital inicial, pega um mês do seu salário e você guarda esses R$2.000, você aplica ele na metodologia. Há uma rentabilidade média de 3% ao mês, um período de 60 meses, ou seja, 5 anos, um aporte mensal de R$400 aqui. Douglas, eu não tenho como guardar R$400. Pense o seguinte, esse dinheiro, ele é responsável por construir a sua aposentadoria num período relativamente pequeno. Então veja, com R$2.000, você consegue sim chegar na sua independência financeira, mas você precisa também guardar dinheiro para você conseguir fazer a sua bola de neve crescer e crescer mais rápido. Veja aqui, ó, a evolução e aqui o total aportado, você guardou 26 mil, só que você tem agora R$77.000, simplesmente porque os juros compostos foram atuando em cima do seu capital. Então veja, lá
no final, praticamente, você tem aqui no 56º mês, R$ 2.000 aqui sendo gerados em cima dos seus R$ 66.000 que você tem aplicados aqui. Então, essa é uma grande questão. Poxa, Douglas, eu tenho pouco dinheiro. Eu consigo também chegar na minha independência financeira com pouco dinheiro? Sim, você consegue. Tá aqui a prova disso. Agora, Douglas, eu quero chegar com R$ 10.000. Como é que eu faço isso? Hoje eu tenho um salário de R$ 10.000 e eu quero, daqui a 5 anos, ter uma renda de R$ 10.000 vinda do mercado financeiro. Eu consigo fazer isso? Também consegue, seguindo a mesma filosofia. Você começa com R$ 10.000, buscando uma rentabilidade média de 3% ao mês em 60 meses, aportando quanto? R$ 2.000, ou seja, 20% do seu capital. Você vai ter um montante aí de R$ 385.000. E lá no 56º mês, você tem aqui R$ 10.000 sendo gerados mensalmente em média, de acordo com o seu capital. Olha que fabuloso isso aqui. Então você já entendeu o caminho. Você precisa de 5 anos e aportes regulares e uma rentabilidade acima de rentabilidades convencionais. A gente está usando aqui 3%, mas você vai entender de onde eu tirei esses 3% já já. E aí você naturalmente, depois de 5 anos, consegue gerar, com base no seu investimento, suficiente para você poder escolher trocar o seu trabalho por simplesmente viver de forma a usufruir do lucro que o seu dinheiro gera para você. E aqui tem um detalhe. Lembra que eu falei que quanto mais capital você começa inicialmente, menos capital você precisa aportar mensalmente? Pois é, a cada $500, ou seja, a cada R$ 2.500 que você aporta ali no início da sua jornada, você precisa 1% a menos todos os meses para chegar no mesmo objetivo. Então, se você começa com... Você quer chegar em R$ 10.000 e você começa ali com um investimento inicial de R$ 15.000, você precisa todos os meses aportar R$ 1.800 para chegar no seu objetivo final e assim por diante. Quanto maior o seu capital inicial, mais dinheiro você tem inicialmente ali fazendo os juros compostos e menos dinheiro mensalmente você precisa guardar para chegar no mesmo objetivo. Ah, Douglas, eu não consigo guardar 20%, guarda 15% do seu dinheiro. Ah, Douglas, mas eu não consigo guardar 15%. Pô, guarda 10%. Mas aí o que acontece? Você vai, naturalmente, ter que aumentar um pouco o tempo e não vai conseguir fazer em 5 anos para chegar no seu objetivo. Isso é matemática. Então eu sempre falo o seguinte, cara, se eu quero lá na frente poder ter um resultado, se eu quero lá na frente poder ter uma vida mais tranquila, poder levar os meus filhos na escola, se você tem filhos, eventualmente trabalhar menos, não ficar dando satisfação para patrão, né, para chefe, não ficar naquela vida de pagar boleto, naquela corrida dos ratos que, infelizmente, a grande maioria das pessoas acaba. Você tem que fazer um esforço agora para colher num período curto de tempo. Não é assim, né? O dinheiro ele não cai do céu, ele é resultado de um trabalho bem feito. E quando você está no processo de construir capital, você precisa cortar na carne, né? Guardar ali 20%, né? Não gastar, ter boas escolhas. Escolher o que você quer fazer agora vai fazer com que você possa lá na frente poder fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então, eu sempre falo que ter dinheiro, fazer o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro é fruto de você conseguir ter boas escolhas no passado. E aí tem um ponto importante lá, não adianta você ter aporte, guardar dinheiro, né? Você já ter o seu capital e não ter um rendimento consistente. Pelo menos a gente está falando aqui de ter um rendimento de 3% ao mês e isso é o que vai fazer você chegar no seu objetivo mais rápido. Por quê? Se você guardar o seu dinheiro e você simplesmente deixar ele na poupança ou no CDB do banco, você não vai conseguir chegar lá na frente e ter a sua independência financeira. Por quê? Rendimentos muito baixos fazem com que você precise colocar cada vez mais na força do seu braço o guardar dinheiro. Você precisa fazer com que o seu dinheiro que você tem guardado se multiplique. Isso que a gente gosta de falar aqui. Os juros compostos, eles são a matemática mais fabulosa que existe, porque eles fazem com que literalmente o nosso dinheiro trabalhe para a gente. Então agora que eu vou te mostrar um rendimento do RAD aqui em conta real, os resultados mês a mês para você entender de onde eu tirei os 3% lá quando a gente falou sobre o planejamento para você chegar na sua independência financeira. Então você vai entender aqui exatamente de onde eu tirei esses números e você vai perceber que a gente está falando de uma rentabilidade quase o dobro do que esses 3%. E de onde eu estou tirando essa rentabilidade de 3%? Quando eu faço um planejamento, eu gosto de utilizar uma rentabilidade menor do que a rentabilidade real que nós fazemos dentro do mercado. Por quê? Quando a gente planeja, eu gosto sempre de olhar para baixo e tudo que vem acima disso, para mim é lucro. Então, dentro dos resultados que nós fizemos ao longo desse ano de 2025, a gente está falando de mais de 35% de rentabilidade, dá uma média de mais de 3,5% de rentabilidade só no ano aqui de 2025. Quando a gente olha para os outros anos, a gente começou a mostrar publicamente isso aqui em 2022. Em 2022 a gente fez 48% de rentabilidade, 2023 incríveis 115% de rentabilidade, 2024 69% de rentabilidade. Isso dá uma média de mais de 5,75% de lucro sobre o capital e o melhor, em dólar. Então esse é um ponto importante. Quando nós olhamos o nosso planejamento, eu gosto de fazer essa estimativa
para baixo, porque tudo que vier além daquilo, para nós é lucro, porque nós conseguimos ter uma previsibilidade muito mais assertiva quando nós fazemos um planejamento abaixo do que nós literalmente entregamos dentro do mercado. Olha só, você começando aqui ó, com R$ 5.000, vamos dar uma olhada nessa planilha aqui para você entender um pouquinho do que a gente está falando. A gente pegou aqui ó, todos os resultados de 2023, 2024, mês a mês aqui ó, e colocou eles aqui na planilha para você poder entender aqui ó, inclusive aqui ó, os resultados de 2025 até o momento atual. Para você entender aqui ó, a gente está falando de uma rentabilidade real média de mais de 4%, ou seja, quase 5% aqui, 4,93% aqui de rentabilidade. Isso aqui, tá? A gente está falando de quase o dobro da rentabilidade que nós usamos aqui para fazer a nossa expectativa. Então, veja que aqui, ó, nos meses aqui de 2025 e também aqui os anos seguintes, aqui 2025, 2026, 2027, a gente está usando uma rentabilidade estimada de 3%, de acordo com o que a gente está usando lá na calculadora de juros compostos. Então, veja, se você tivesse começado com R$ 5.000, hoje você teria aí praticamente R$ 53.000 acumulado, de acordo com o valor aqui de 2023 até agora. Então veja, você teria feito aqui praticamente uma rentabilidade absurda do seu dinheiro. Você teria hoje gerando aqui para você todos os meses, em média, R$ 5.000. Agora vamos ver aqui quanto você teria se você tivesse começado com R$ 10.000 aqui. R$ 10.000 e fazendo um aporte de R$ 2.000 aqui, ó, todos os meses. Olha só o valor aqui, ó, acumulado, né, em relação ao que você investiu, né? Então os juros aqui acumulados aqui, né, o lucro acumulado e aqui o seu valor total. E olha só, você teria feito aqui também 4,93% de rentabilidade. Então veja, comparando aqui ó, as duas linhas aqui, a linha verde e a linha vermelha, olha como é importante a rentabilidade dos seus investimentos. Se você tivesse aqui simplesmente buscado uma rentabilidade de 1%, você não teria nem chegado perto de R$ 100.000 ainda. E você buscando uma rentabilidade maior, que foi o caso aqui, né? A gente está falando aqui de quase 5% de rentabilidade, você tem aqui praticamente R$ 185.000. Então veja, a rentabilidade ela é algo extremamente importante para você conseguir chegar na sua independência financeira. E agora vamos um pouquinho mais além aqui. Vamos imaginar que você tivesse começado com R$ 20.000 aqui, ó. 1, 2, 3, R$ 20.000. Você teria hoje aqui praticamente R$ 234.000 aqui. Nota aqui um detalhe importante aqui. Essas informações aqui dos anos aqui de 2023, 2024 e 2025 até o momento são dados reais, tá? Não são dados de backtest ou dados que são fictícios, não. São dados reais que são extraídos do MyFXBook, tá? Das contas reais aqui que nós gerenciamos. Então, essas informações aqui são informações que teria exatamente estes valores aqui se você tivesse começado aqui com os R$ 20.000. E por que o método é tão bom e por que ele funciona? É importante você entender que o RAD, ele é literalmente o sistema Manche que eu desenvolvi ao longo dos anos para operar o meu capital, sendo operado diretamente na sua conta. Ou seja, nós gerenciamos todas as nossas operações aqui de forma completamente automática nas contas dos clientes que utilizam o RAD, sem que o cliente precise operar, sem que ele precise se preocupar com qualquer coisa em relação ao mercado, porque nós nos preocupamos com isso e nós desenvolvemos essa metodologia para levar ela para pessoas que não têm tempo de operar o mercado, mas querem mais resultados dos seus investimentos. Para pessoas que querem justamente mais rendimento dos seus investimentos, sem perder tempo, sem se expor desnecessariamente no mercado, sem precisar ficar acompanhando o mercado, mas tem ali pessoas e profissionais especializados em fazer as operações, buscando sempre o maior retorno com o menor risco. E tem outros pontos importantes também. Nós trabalhamos fora do Brasil. Isso tem uma vantagem fiscal extremamente importante para os nossos investidores. Você tem uma tecnologia específica para a gente poder fazer as operações diretamente nas contas dos nossos clientes, como se fosse um fundo de investimento distribuído. E também, nós estando em dólar, nós temos uma outra vantagem, que nós não deixamos o nosso capital no Brasil desvalorizando e também protegendo ele contra a inflação que corrói o nosso poder de compra. Eu vou mostrar aqui um backtest que nada mais é do que uma execução aqui do sistema usando os dados históricos aqui do mercado para você entender um pouquinho visualmente, para ficar mais fácil de você entender toda a dinâmica do sistema. O sistema ele tem como premissa comprar barato e vender mais caro, e vender caro e comprar barato. Então nós fazemos operações dentro do mercado financeiro buscando isso, dividindo o nosso capital em várias operações com um financeiro bem pequenininho. Então aí entra uma série de vantagens de nós trabalharmos no mercado internacional, porque nós precisamos de uma margem muito pequena para fazer as operações, nós podemos ter uma gestão de risco muito mais assertiva, principalmente para pessoas que têm um capital maior, a gente consegue ter uma tranquilidade muito grande para não só ser lucrativos, mas também proteger muito bem as nossas operações com hedge, com operações de venda, para que nós possamos ter
tranquilidade em manter as nossas operações sempre que o mercado faz movimentos que não estão dentro do que nós estávamos esperando. Isso é uma grande vantagem. Diferente do Brasil, que você normalmente precisa ter um capital muito grande para fazer operações de swing trade, que são aquelas operações que duram mais de um dia, né, é o que nós trabalhamos. No mercado internacional, você não precisa disso. Então você tem uma série de vantagens e também vantagens fiscais, que a gente tem imposto de renda muito reduzido, nós temos também custos muito mais interessantes, mais atrativos, menores, para que nós possamos ter as nossas operações e fazer várias operações e ainda assim ser lucrativo e muito lucrativo. Então, essa aqui é a ferramenta, é o MetaTrader 5. Ela é uma ferramenta extremamente utilizada no mercado e essa ferramenta, ela é a ferramenta que nós utilizamos para fazer as operações. Não se preocupe em entender a ferramenta, porque a ferramenta, você não precisa saber utilizar a ferramenta, você não precisa saber operar, você não precisa saber instalar isso aqui, nada disso. Isso vai acontecer automaticamente na sua conta. O que eu quero mostrar aqui é para você entender como o sistema funciona, certo? Então, veja, nós usamos aqui basicamente uma banda de Bollinger que mede a volatilidade dos preços daqueles ativos que nós estamos operando. E a partir do capital que cada cliente tem na sua conta, nós fazemos as entradas, né, as operações de compra e de venda com pequenas frações daquele capital. Então aqui, por exemplo, a gente faz várias operações simultâneas aqui com 0,05 e assim de acordo com o capital de cada pessoa. Então veja, a gente vai fazendo as operações aqui, ó, ele vai comprando na banda inferior e ele vai saindo X pontos acima do preço daquela posição. E assim a gente vai fazendo as operações. Então veja aqui, ó, as operações acontecendo automaticamente e de acordo com o contexto do mercado, de acordo com o que o mercado está apresentando. Se o mercado está numa tendência de alta, nós vamos trabalhar com uma determinada configuração. Se o mercado está numa tendência de queda, nós vamos trabalhar numa determinada configuração, procurando mais por operações de venda. Se o mercado está consolidado, ou seja, se o mercado está mais lateral, nós vamos trabalhar operando comprado e também operando vendido, para poder fazer o que? Maximizar os nossos resultados. E nós vamos sempre procurar fazer operações buscando uma rentabilidade de 2 a 3 vezes o que a Selic entrega. Então, se nós temos uma Selic de 15% ao ano, nós vamos procurar fazer pelo menos 45, 50% de rentabilidade ao ano. Temos uma metodologia, essa metodologia busca fazer operações que têm uma expectativa matemática positiva. Então, nós usamos os estudos de mercado para entender se eu fizer operações dessa maneira, comprando e vendendo com esse tamanho de capital, com esse tamanho de lote, com esse tamanho financeiro, eu vou ter uma rentabilidade XYZ. É isso que nós fazemos dentro do mercado, sempre gerenciando muito bem o nosso risco, sempre trabalhando muito bem as nossas operações, comprando e vendendo de acordo com o que o mercado está nos mostrando. Isso é muito importante. Então veja as operações acontecendo de forma totalmente automática, onde nós trabalhamos compras e vendas, compras e vendas, de acordo com o que o mercado está fazendo. Então, se o mercado está numa tendência de queda, nós vamos trabalhar mais operações de venda. Se o mercado está numa tendência de alta, nós vamos trabalhar mais operações de compra. Se o mercado está mais lateral, nós vamos trabalhar mais operações de compras com alvos mais curtos e operações de vendas com alvos mais curtos. De acordo com o momento de mercado, nós vamos estar sempre trabalhando da maneira mais adequada para aquele momento de mercado, procurando sempre proteger as nossas operações, procurando sempre ter operações com uma segurança muito grande e procurando sempre entregar uma rentabilidade acima de rentabilidades convencionais. A gente está falando de uma rentabilidade extremamente alta que a Selic entrega, só que a gente está falando em reais, e nós estamos aqui no mercado internacional, nosso dinheiro em dólar, buscando uma rentabilidade pelo menos 3 vezes maior do que a rentabilidade da Selic. Você entendeu como o sistema funciona? O sistema todo que nós temos para fazer operações no mercado internacional, ele é capaz de gerar esse tipo de rentabilidade porque nós temos um robô que opera, nós temos um sistema de gerenciamento de risco, nós temos um sistema de proteção e nós temos um sistema que calcula exatamente quanto financeiro nós vamos estar alocando em cada uma das operações de acordo com o momento de mercado. Esse sistema todo, ele é chamado de Manche. E o Manche, ele é todo esse nosso ecossistema. E como isso pode ser lucrativo diretamente na sua conta? E é aí que entra o RAD, Renda Automática em Dólar, que é o sistema que eu desenvolvi para poder replicar essas operações diretamente na conta das pessoas que utilizam a nossa metodologia. E é por isso que o RAD foi desenvolvido para pessoas como você que não tem tempo de acompanhar o mercado, não quer estudar o método e também não quer passar pelo processo de aprendizagem, que muitas vezes pode levar tempo. A ideia é que você consiga já começar a ter resultados o quanto antes para você conseguir chegar na sua independência financeira muito mais rápido. É isso que eu quero para a sua vida, você poder ter o mesmo tipo de resultado que eu tenho nas minhas operações. E é isso que nós levamos para os nossos clientes. Dá só uma olhada nos resultados que essas pessoas aqui têm nas suas próprias contas utilizando o sistema. Em termos de resultado percentual, né? Você comentou conosco que quando a gente estava em Portugal, você falou, olha, a gente vai bater em outubro 100%. Bater o 100%
esse ano. Batemos e passamos. Mas ontem, eu entrei ontem, a gente estava com 103%. Metade dos meus investimentos, metade do meu capital eu coloquei para o Manche, né? Eu comecei aos poucos ali, mas eu fui sentindo muita confiança e, né, acabei transferindo metade ali. E, assim, os ganhos, em média, assim, né, que eu tenho algumas contas que são mais arrojadas, as contas mais conservadoras, em média ali, tá, juntando as duas contas que eu tenho, tá 20% ao mês ali que eu tô tirando. E de lá até aqui, a gente tá falando aí de 5 meses, né? 5 meses e pouco. De rentabilidade, assim, quanto que você já fez, cara? Fiz 35% já, Douglas. Show. 35% em cima do teu capital, né? Do capital, isso. Isso é uma coisa que, assim, a gente pega, 35%, né? A gente estava falando mais cedo, né? Tá falando de 5,8% em média, né? Isso considerando que a gente não fechou o mês de dezembro, ainda tem aí, no ainda início, tem no restinho ainda, tem um tempo bom ainda aí. E no primeiro mês, que foram aí 10 dias, menos que isso, tá? Porque dias úteis, acho que foram menos de 10, foi 2 e pouco por cento. Ainda só 10 dias. Foi a última semana do mês, praticamente. Logo em outubro, que aí já foi um mês cheio, já foi 5%. Como menos, 5 e alguma coisinha. Em novembro já saltou para 15% de ganhos. Em dezembro, 34%, por incrível que pareça. De rentabilidade, cara. Você tem várias contas. O que você já fez de rentabilidade, assim, de lá para cá? Eu vou te dizer assim, a que menos rendeu hoje, né, ela está com 47%. A que menos rendeu. E a que mais rendeu? A que mais rendeu está com 114%. Que massa, cara. Eu tenho duas contas, né? Somando as duas contas, eu fiz 182%. Somando as duas, né? Somando as duas. Em uma eu fiz 84% e na outra 53%. Deu ali, ó. Deu um total de mais ou menos 102. Em uma deu $2.700, na outra deu $2.900. Quase $6.000 total de rentabilidade no ano. Louco, né? Dá mais que fundo imobiliário, não? Deu quase 11% ao mês. Quase 11% ao mês, né? O que você viu de resultado percentual? Sim, todo o dinheiro que eu coloquei nesses meses aí que a gente está junto, eu já tripliquei esse dinheiro. Tá? Então, são 312% mais ou menos. Uau, 312% em 18 meses, 17 meses, né? Deixa eu ver quantos meses dá isso. 17, 18 meses praticamente, né? Isso. 322% dividido por 18. Você está falando de uma média de 17% ao mês. Isso. Aproximadamente. E hoje você pode ter acesso a exatamente esse mesmo rendimento diretamente na sua conta. É literalmente ter um profissional de mercado trabalhando para você. Provavelmente você já tentou operar ou investir no mercado financeiro, mas viu que pode não ser tão fácil. E a culpa não é sua. Tudo tem uma curva de aprendizado e, querendo ou não, quando você começa, você é um iniciante. Você confiaria os seus investimentos a um iniciante? Todas as minhas operações são replicadas diretamente na sua conta. O sistema que desenvolvemos, ele consegue replicar com precisão. E ao entrar para o RAD, esse sistema já será ativado diretamente na sua conta, para você já poder ter esses resultados automaticamente. E você pode estar pensando, poxa, mas isso aqui não vai funcionar para mim, ou é muito difícil e tudo mais. Na verdade, esse sistema eu já opero há mais de 8 anos e esse sistema foi o responsável por eu conquistar a minha liberdade financeira em menos de 5 anos e agora eu quero que você também tenha acesso a ele. Vai ser como ter literalmente eu trabalhando para você, operando enquanto você não precisa perder tempo nem estudando, nem operando. Você pode simplesmente continuar trabalhando na sua profissão exatamente como você faz hoje, sem perder um único minuto. E como funciona tudo isso? As operações que eu realizo nas contas públicas que eu te mostrei com esses resultados, você não envia o dinheiro para mim, o dinheiro fica 100% na sua conta, com segurança na corretora Active Trades, que é a corretora onde nós temos o sistema RAD configurado. Você não transfere esse dinheiro para mim, nem para ninguém. Nós trabalhamos com o mercado internacional para gerar lucros em dólar para você. Nós trabalhamos com a corretora internacional Active Trades, que é uma das corretoras internacionalmente mais respeitadas. A partir do momento que você abre a conta na corretora, automaticamente é aberta uma conta no Barclays, onde vai ficar o seu dinheiro. E também a corretora ela disponibiliza um seguro de até $1 milhão para você poder ficar tranquilo e saber que o seu dinheiro está bem seguro. Além do mais, a Active Trades ela tem sede no Brasil, em Florianópolis, onde eu fui visitá-la pelo menos aí umas 3 vezes já.
e ela também tem mais de 30 prêmios internacionais regulamentados, inclusive aqui no Brasil, pelo Bacen, né, o Banco Central, e também pela CVM. Então, antes de mais nada, você vai ter o seu dinheiro num lugar extremamente seguro. Além do Meu Capital, nós temos hoje mais de 15 milhões de reais sendo gerenciados pelo RAD diretamente na corretora Active Trades. E a nossa tecnologia de ponta é capaz de replicar todas essas operações de forma totalmente automática na sua conta, sem nenhum tipo de delay, sem nenhum tipo de spread, sem nenhum tipo de slippage, sem nada, porque nós usamos uma única corretora com um mercado extremamente líquido, capaz de absorver todas as nossas operações, mesmo que você tenha $1.000 ou $1 milhão. E não precisa se preocupar se você não entende muito de tecnologia. Nós temos uma equipe especializada em te atender. Então, você vai ter ajuda em tudo, até abrir a conta na corretora e até deixar o sistema rodando diretamente na sua conta. E eu já te adianto, é tão fácil que você não vai nem precisar de ajuda, na verdade. Naturalmente, você tem todo o apoio, não só da minha equipe, mas também de um time especializado lá na corretora em português. Você não precisa falar inglês, simplesmente você vai receber um link, vai abrir a conta na corretora e vai seguir o passo a passo. Em menos de 5 minutos, você tem o RAD rodando automaticamente na sua conta. E tem mais, toda semana eu faço uma live mostrando todas as operações que nós fizemos ao longo da semana passada e também como nós vamos trabalhar na próxima semana, para mostrar total transparência em relação a como você vai ter as operações sendo realizadas diretamente na sua conta. Então, resumindo, você vai ter acesso a o sistema RAD, um sistema completo que replica 100% das minhas operações, equipe especializada para te ajudar no suporte do que for preciso, ganhos em dólar para você ter o seu patrimônio protegido e também lives semanais sobre todas as operações que nós estamos fazendo. O sistema RAD ele já foi comercializado por mais de R$10 mil para pessoas que têm mais capital, mas pensando em pessoas que estão começando e têm pouco capital para investir, nós criamos uma oferta especial para isso. Mas pensando em pessoas que querem ter a sua liberdade financeira em menos de 5 anos, ter mais tempo para passar com a família, poder ter uma liberdade muito maior do que você tem hoje, poder levar seu filho na escola, poder escolher o trabalho que você vai fazer, poder fazer as coisas que você hoje não pode fazer porque você está trabalhando o dia inteiro, o RAD ele não vai ser nem R$5 mil. Como o RAD, o sistema será somente por uma assinatura de R$297, podendo ser cancelado a qualquer momento se não estiver satisfeito. E diferente dos grandes fundos internacionais, onde a taxa de performance é de 30% e ainda a porta de entrada é somente para capitais acima de $25 mil, o RAD ele pode ser assinado com um capital de $500 e uma taxa de performance de 20% sobre o lucro. Ah, e não tem aqui o famoso come cotas de 2% anual que os grandes fundos cobram. Então clica no link abaixo e te imagina daqui a 5 anos olhando para trás e vendo o que essa oportunidade colocou nas suas mãos, a sua liberdade financeira.